Bom, galera, beleza? Então, nosso próximo assunto agora é sobre a concentração comum. E a concentração comum, ela está dentro do nosso estudo sobre as soluções, certo? Que são misturas homogêneas, são misturas entre soluto e solvente que a gente já viu, certo? Como é que faz esse cálculo dessa concentração comum? É bem tranquilo. Coloquei até um exemplo aqui, ó, um desenho que fica mais fácil de entender, ó. O que significa esse desenho? Eu tenho uma mistura aqui, eu misturei sal e água, certo? Eu coloquei 30 gramas de sal em 200 ml de água e fiz a mistura. Depois de misturado, eu tenho um volume final de 220 ml. Depois que eu misturei os dois aqui, ó, eu consegui chegar no volume de 220 ml. Ah, não seria só somar os dois, não? Daria 230? Não, porque aqui é gramas, ó, e aqui é ml, certo? Então, eu estou usando um volume de 220. Beleza, eu quero saber qual é a concentração dessa minha solução. Será que ela é uma solução mais concentrada, ela é uma solução mais forte, ou é uma solução mais fraca, ou seja, mais diluída? Então, vamos fazer esse cálculo. Esse cálculo é bem tranquilo, ó. Para mim calcular a concentração, basta eu pegar o M1, coloquei até o índice 1 aqui, ó. O que significa isso? M1 é a massa do soluto. No caso aqui do nosso exemplo, quem seria o soluto? O sal. Então seria 30 gramas. Dividido pelo volume. Só tome cuidado com esse volume, tá? Porque isso aqui é o volume da solução. Aqui, se você perceber, ó, eu tenho água e no final eu tenho a solução. Aumentou um pouquinho, ó. Então o valor que eu vou usar é esse e não os 200. Tem questão que ele dá dois volumes, você usa sempre o maior. Tem questão que ele já fala direto o volume da solução, aí é mais fácil. Então, ó, para mim calcular a concentração aqui, basta eu pegar M1 e dividir por V. Quanto que vale a minha massa? 30, né? Quanto que vale o meu volume? Não é o 200, hein? Não é o da água, é o da solução. Ele vale 220. Se eu dividir 30 por 220, pode fazer até aí na calculadora, vai dar um número gigante. Dá 0,136 e assim vai embora. Eu vou arredondar isso aqui para 0,14, tá ótimo. Beleza? 0,14 unidade de medida. Aqui é massa, né? Tá em gramas. Gramas, barra, porque é uma divisão. E o volume tá em quê? O volume tá em ml. Então dá 0,14 gramas por ml. Isso é a minha concentração da minha solução. Solução fraca, né? Porque eu coloquei pouquinho soluto, ó, coloquei só 30 gramas. Se eu aumentar essa quantidade, isso aqui vai aumentar. Vamos no exemplo aqui, ó, embaixo. Em texto. Uma solução apresenta, ó, um volume de 100 ml e um soluto, que seria, no caso desse exemplo de cima, um sal, né? Aqui ele chamou de soluto, pode ser qualquer sólido, com 50 gramas. Calcule a concentração. Concentração é M1 sobre V. Concentração é M1 é gramas, 50. E o V é o volume, ml, 100. 50 dividido por 100, se você fizer a continha na calculadora aí, ó, vai dar 0,5 gramas por ml. Beleza? Então, quando pedir concentração, basta dividir a massa pelo volume. Só tome cuidado que é o volume da solução. Beleza. Só que, ó, ele pode pedir a concentração, mas ele pode pedir a massa ou ele pode pedir o volume. Se ele pede a massa, ele vai ter que te dar a concentração e o volume. O que você vai fazer com eles? Olha a fórmula aqui, ó. Você vai pegar e multiplicar. As duas fórmulas, na verdade, as três fórmulas que eu coloquei aqui, ó, elas são iguais. Eu só reorganizei. Quando ele pedir a concentração, eu vou usar essa aqui, ó, que é massa dividido pelo volume, igual a gente fez nos exemplos. Se ele pedir a massa, eu vou pegar o valor da concentração e multiplicar pelo volume. E se ele pedir o volume, eu vou pegar a massa e dividir pela concentração. As fórmulas são as mesmas, eu só reorganizei. Aí depende da questão. Olha aqui agora um exemplo que a gente vai fazer. A gente vai fazer dois. Ó, exemplo 2 aqui, ó. Calcule a massa de soluto. Então, se ele quer a massa, vou usar esse aqui, ó. Ele quer a massa, então vamos usar essa. A massa
eu pego a concentração e multiplico pelo volume. Vamos ver quanto que vale a concentração e quanto que vale o volume. Calcule a massa dissoluta em uma solução que apresenta um volume de 600 e uma concentração de 0,5. Então, é 0,5 vezes 600. Se eu pegar 0,5 e multiplicar por 600, vai dar 300. Como é massa? 300 gramas. Só isso. E o último. Em uma mistura de água e sal, sabe-se que sua concentração é de 1,5. Ele já deu a concentração. E que foi colocado 60 gramas. Ele deu a massa. Então tá faltando volume, né? Qual o? Aí. Qual o volume? Calcule o volume. Qual que é o volume? Essa terceira aqui, ó. Eu vou pegar a massa e dividir pela concentração. Volume é a massa do soluto dividido pela concentração. Quanto que vale a massa? É o sal, ó, 60 gramas. Quanto que vale a concentração? Vale 1,5. Se eu pegar e dividir 60 por 1,5, vai dar 40. Como é volume, vou usar ml. Ou seja, 40 ml era o volume da minha solução. Então, é só se atentar a essas fórmulas. Beleza?